Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje é ao ar livre, estou em São Paulo, não estou no Rio de Janeiro, então vai ter barulhos aqui, mas vamos continuar aqui porque esse nosso contato diário é muito importante para que a gente consiga cada vez mais colocar lupas sobre problemas que nos afligem, né? Você que está chegando agora, sua inscrição é muito importante, venha fazer parte aqui dos nossos papos, né? Vamos seguir em frente. Gente, muitas pessoas aflitas porque o noticiário todo dia vai nos bombardeando com situações que nos deixam muito angustiados, porque primeiro a gente está vivendo essa pandemia que por si só já é uma grande angústia. A gente já vinha no Brasil, antes da pandemia, com problemas econômicos muito sérios. Eu, como pequeno empreendedor, eu falava isso com vocês, gravando os programas lá no Lapa Café, da realidade que a gente estava vivendo. Eu tive que fechar a empresa, assim como muita gente teve que fazer isso no Brasil, e a gente percebe que o governo não teve nenhum tipo de percepção do que estava acontecendo, e agora tentando dar algum tipo de auxílio quando nós estamos nessa situação, fica tudo muito mais complicado. Mas é importante a gente estar entendendo o que está acontecendo para poder mirarmos lá na frente no que a gente pode fazer enquanto cidadão aqui no nosso país, né? Muita gente vendo as matérias que o presidente da República está circulando por alguns lugares e junta gente pra caramba, e as pesquisas indicam que nesses locais onde os programas sociais estão atuando, que a popularidade dele está muito boa, então isso causa assim, um desespero, né, da gente, porque isso anuncia que se isso continuar, e se eventualmente ele tiver um sucesso eleitoral mais à frente, a gente vai viver mais 4 anos de total desespero em relação à nossa sanidade. Como nos mantermos sãos da cuca, né? Com esse tipo de gente no nosso entorno, vai ser um problema muito grave e por isso a gente fica muito angustiado. Mas vamos tentar entender quais são os pés, as pernas que sustentam esse corpo político e econômico do nosso país e por que essa maluquice toda incorporada num presidente da República continua a seguir em frente. A resposta pode ser encontrada em algumas bases de apoio desse tipo de governante. Em primeiro lugar, é alguém que agrada quem detém o poder econômico num país como o nosso. Se o presidente ele não está mexendo em nenhum centavo no andar de cima, ele não vai ter nenhum problema com o andar de cima, com os financiadores de campanhas eleitorais, com os grandes lobistas, os grandes empresários, os grandes oligopólios nacionais e internacionais, as empresas transnacionais, quem especula com dólar, quem especula com divisas. Então, esse pessoal todo que sustenta uma máquina de Estado são os que ajudam a eleger governadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Então, há uma grande sustentação política se isso continuar a ser feito dessa forma. E o presidente, como ele é malandro, ele percebeu que se ele dá, ele recebe de volta. Então é por isso que ele vai continuar a fazer uma série de maluquices e não será incomodado pelos grandes meios de comunicação. Aí já é o segundo tripé. Então nós temos a elite econômica, a elite que detém controle e influência sobre todos os aparelhos de Estado. Você tem os grandes meios de comunicação, que em regra são empresas privadas que visam lucro. E que enquanto esse presidente não estiver atacando seus interesses diretos ou indiretos, ele também vai ser preservado. Os meios de comunicação farão matérias críticas para mostrar que são meios independentes, que estão informando a população. As pessoas vão acreditar que eles estão fazendo algum tipo de informação, quando na verdade eles estão apenas dando sustentação àquele presidente, àquele setor político que lhes dá retorno. Eles não estão preocupados com o povo, com educação, com cultura, com distribuição de renda, a emancipação do nosso país, não. Eles estão afim de cada vez mais acumularem dinheiro. Família Marinho, que eu gosto sempre de exemplificar, mas eu poderia citar famílias no México, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, enfim, na Venezuela. Em qualquer país de terceiro mundo, vocês verão pessoas que ficaram milionárias ou bilionárias
na atividade de meios de comunicação, pela facilidade que tem de fazer tráfico de influência, de se acumpliciarem com os governos, de se associarem em outros negócios. Bom, a família Marinho criou uma grande holding, até banco, recentemente eles tinham também, financeira, enfim, é um tentáculo gigantesco. Então eles vão continuar sempre a fazer matérias, como eu digo a vocês, né, enaltecendo áreas econômicas, por mais que o Brasil esteja em total desastre. Só para reforçar o que eu estou dizendo, vocês vão ver matérias o tempo todo dizendo que a construção civil no Brasil está bombando, e vai mostrando gente simples, comprando seu primeiro imóvel, entrando no financiamento, um otimismo geral. O Jornal Nacional de sábado foi espetacular nesse sentido, né? O mundo todo na pandemia, e eles fazem uma matéria longa mostrando que a soja no Brasil está bombando. O Brasil está exportando soja porque o dólar foi para a estratosfera. Isso faz com que as exportações de soja, de commodities, elas bombem também. Quem é que se dá bem com essa exportação de soja? É o povo brasileiro? Ou são os exportadores de soja, que em regra também são empresas multinacionais? Ou seja, se entra muito dinheiro, mas entra um dinheiro concentrado na mão de pouquíssimos. Ao mesmo tempo, os meios de comunicação escondem que nós também importamos trigo. E o trigo é pago em dólar. E a gente vai ter que gastar mais dinheiro para comer pão, comer macarrão, comer biscoito, comer no dia a dia. Isso não é informado em tempo algum dessa matéria. Olha que coisa incrível. A soja é exportada, o lucro fica na mão de poucos. O pão, o trigo é importado e a socialização do prejuízo é para todos. Então, qual é a vantagem da moeda estar passando o que está passando, né? Mas eles sempre vão colocar o aspecto positivo. E chegou uma coisa ridícula, que eles fizeram a matéria ontem no Jornal Nacional, mostrando que a venda de bicicletas disparou na época da Covid. Aí mostra o dono da loja de bicicleta, aí fazem a matéria da bicicleta, enfim. E você que está na tua casa, você fica observando que o Brasil parece que está indo bem, mas a tua vida não está melhorando nesse nível. O que está acontecendo? A ideia que está por trás disso é fazer com que as pessoas fiquem conformadas nas suas casas, achando que se tem algum problema com elas, o problema é delas, é particular delas. Então, os meios de comunicação funcionam como uma grande ferramenta, também de sustentação disso tudo, no Brasil e fora do Brasil. Como diria Hegel, gosto sempre de sublinhar, né? A informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Pensem sempre nessa frase. E aí a gente tem um outro tripé, que é o uso político, que se faz de programas sociais para dar sustentação perante grandes massas da sociedade. Todo mundo sabe há muito tempo atrás, todo mundo tem esse conhecimento. A gente tem depoimento do Lula falando sobre como os programas sociais funcionam, como é que as pessoas pobres raciocinam. Você tem a Dilma falando disso, você tem Fernando Henrique falando disso, você tem o Temer falando disso, você tem o Bolsonaro falando disso. Enfim, isso não é segredo para ninguém. As classes mais baixas no Brasil e no mundo, se elas tiverem algum tipo de atenção, por menor que seja, isso acaba resultando num grande retorno eleitoral, porque os meios de comunicação também vão enaltecer esse tipo de situação. Isso é uma situação totalmente previsível. Eu gravei um vídeo para um amigo, para um outro canal, há mais de 2 anos e meio atrás, onde eu apontava esse tipo de situação, que se o Bolsonaro ganhasse as eleições, e se a esquerda não se unisse àquele período para tirar uma candidatura que pudesse enfrentar aquela situação, que a gente estaria correndo o risco de tudo isso cair na mão de pessoas como acabou caindo. Então a gente vai ter muito mais dificuldade para enfrentar essa situação. Se o governo federal continuar a praticar e expandir esses programas sociais, gente, é aritmético. Vai ter retorno eleitoral. Quem estiver exprimido nesses dois extremos, no pessoal que recebe o Bolsa Família bilionária e o pessoal que recebe o Bolsa Família social, as pessoas que estão exprimidas entre esses dois extremos é que acabam pagando muito mais, porque são as pessoas que produzem riqueza e são as pessoas que acabam sendo objeto do assalto praticado pelos ministros de economia de países como o nosso, que são testas de ferro do grande interesse internacional em países como o nosso, como é o caso de Paulo Guedes,
que acabou de colocar um banqueiro também para ser o presidente do Banco do Brasil. E aí, gente, algumas pessoas têm até pudor de criticar esse tipo de situação, né? Ah, um banqueiro foi colocado no Banco do Brasil. Pois é, mas banqueiros têm sido colocados à frente de instituições brasileiras, como o Banco Central, há décadas, inclusive em governos de esquerda. E aí a gente tem que fazer a autocrítica desse tipo de situação. Se esse tipo de modelo estrutural de dominação econômica, se isso foi enfrentado seriamente aqui no nosso país. Como nós estamos vendo, os programas sociais, que foram uma grande ferramenta nos governos de esquerda, serão também grandes ferramentas nos governos de direita. E aí a gente não pode cobrar do cidadão que ele tenha algum tipo de fidelidade eleitoral. Isso é uma visão romântica, uma visão distorcida, é uma visão que supervaloriza a intuição das pessoas mais pobres e desvaloriza a percepção política, a percepção realista que eles têm do mundo concreto e que a gente não pode nem condenar. Como é que você vai condenar uma pessoa de estar devolvendo em voto um benefício que ela está recebendo se ela não tem percepção, não tem educação, não tem estrutura para entender como é que funcionam essas situações todas, né? Então, nós teremos esse tripé. O andar de cima beneficiado, os grandes meios de comunicação apoiando toda essa estrutura e programas sociais vitaminando esse tipo de prestígio. Então a gente vai ter que entender o que está acontecendo e vai ter que atuar de uma forma muito contundente para que esse tipo de percepção chegue até essas pessoas e elas percebam que esse tipo de retorno eleitoral para pessoas inescrupulosas prejudica o país de uma maneira geral, né? Então vejam o trabalho que a gente vai ter pela frente. Mas vamos seguir, né? Por isso que eu estou aqui. E a gente tem no meio dessa história toda um aspecto que a gente não pode desprezar, que são as mídias sociais que têm funcionado como auxiliares dos grandes meios de comunicação para dar sustentação a tudo isso. Essas redes sociais desses bolsonaristas, que se colocam como conservadores, já comentei isso com vocês, na verdade eles se prestam a ajudar que o andar de cima fique incólume e ajudar que a desigualdade social se mantenha. Porque esses conservadores que ficam tentando desviar a atenção da sociedade para problemas inexistentes, para inimigos inexistentes, por exemplo, eles focam o debate e o combate deles contra os comunistas, né? Isso é um discurso hipócrita, salafrárico e bandido. Na nossa última enquete que eu fiz com vocês assim, de forma muito simplória, né? Se os conservadores ou eram picaretas, o picaretas ganhou, vigaristas ganhou disparado. Porque você ser conservador no plano pessoal é uma coisa natural, um direito seu. Você ter uma orientação de ser monogâmico, de ser fiel a vida inteira, isso é uma questão moral sua, da pessoa que você escolheu, da pessoa que está com você. Isso o Estado não vai interferir nisso, não tem como interferir nisso. Se você quer casar com uma pessoa do mesmo sexo, isso é um problema seu, isso é uma escolha sua, para quem você está dirigindo o seu afeto, isso é uma questão moral sua. Só que isso acaba sendo colocado num debate social. Então os conservadores eles querem interferir na tua vida pessoal, eles querem bloquear o tipo de percepção que você tem sobre a realidade. Isso não ajuda o nosso país, não ajuda qualquer tipo de transformação social. Não existe transformação social no planeta, desde o homem das cavernas, que os conservadores tenham feito algum tipo de modificação positiva. Se os conservadores estivessem no poder desde os homens das cavernas, nós ainda estaríamos dentro das cavernas. Porque os valores que eles preservam, as estruturas que eles visam preservar, beneficiam quem detém o poder. Quem não detém o poder, quem está sofrendo, quem está na base da pirâmide social, essas pessoas não têm por que elogiar qualquer tipo de conservadorismo no campo político. Então isso é uma empulhação. Isso aqui no nosso país é uma bandidagem que está a serviço desses interesses econômicos. E aí, só para fechar, né, a gente não pode deixar de sublinhar essa figura bizarra. Eu queria usar uma outra palavra, mas não consegui. Desse senhor Alan dos Santos e desse pessoal que o segue lá no Terça Livre, né, no canal deles. Eu quero saber o seguinte, ele não vai voltar para o Brasil, não? Está com medinho? Está sendo ameaçado? Agora, vocês imaginam o seguinte, se um bolsonarista linha de frente
ele está com medo de voltar para o Brasil num governo com as características relacionadas à segurança e violência do governo Bolsonaro. Vocês imaginem se mudar o governo lá na frente, esse cara vai desaparecer. E o pessoal que está com ele? Esse pessoal aí, como é que vai ser esse negócio deles terem dito que a embaixada da China, da Coreia do Norte estão com maleta de espionagem? Vão ficar calados? Não vão fazer nada? Não vão fazer nenhum tipo de denúncia? Não vão se movimentar? Não vão fazer nenhuma manifestação? Eles sabem, gente, que isso tudo é uma patifaria, que isso tudo é uma loucura, que isso é coisa de cabeça de débil mental a serviço de interesses não confessáveis. Portanto, esses conservadores, dá para a gente dizer, não são conservadores nada, são picaretas. Desculpem aqui o uso da expressão, mas é para a gente provocar o debate, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!